Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre a independência. Para você que achou que seria fácil e chegou até aqui, meus parabéns, você é um resistente ou uma resistente. Dando continuidade aí a essas dicas sobre o que aconteceu, a esses bizus sobre o que aconteceu no período anterior à independência, o que motivou a independência do Brasil, a gente parou ali na partida de Dom João. Dom João partiu para Portugal em abril de 1821. Só que poucos dias, meses antes, ali de janeiro de 1821 até abril de 1821, a efervescência política no país ela era enorme. Deixa eu olhar pra câmera aqui, porque às vezes eu quero olhar pra mim, mas tem que olhar pra câmera. Começou os tarados da furadeira. Começou. É só começar a gravar vídeo que vem os tarados da furadeira, vem carro buzinando, cachorro latindo, criança gritando e assim vai. Lá em 1820, a Revolução Liberal do Porto acendeu uma luz vermelha aqui para Dom João, aqui no Brasil, certo? Dom João VI, então, começou a tomar atitudes relativas a tentar controlar esse movimento, esse motim, das cortes que tinham ficado lá. E aí ele começou a observar que existia uma trama muito forte com relação a tirar ele do poder ou retrair com a coroa para lá. Porque retraindo com a coroa para lá, para Portugal, eles conseguiriam controlar melhor os atos de Dom João, inclusive o dinheiro que Dom João tinha aqui. Então nesse contexto, 1821, ali de janeiro até abril, quando Dom João embarca para Portugal, muitas coisas foram acontecendo. Em uma delas foi a abertura solene das Cortes Gerais Extraordinárias. Elas foram abertas, foi dado o pontapé inicial para as bases da Constituição da monarquia portuguesa, que viria a se consolidar só em 1822. E nada de convocar brasileiro. O Brasil fazia parte do reino português. Então ninguém foi convocado, foi só aquela galerinha lá de Portugal que se reuniu e falou: vamos abrir aqui a parada e vamos começar a nossa jogada sem eles aqui. Até eles terem tempo de se organizar e de se arrumar, a gente já conseguiu fazer uma base bem consolidada e a gente vai conseguir arrebentar esses caras. Dom João ficou sabendo dessa brincadeira. Aí ele fez aqui no Brasil uma reunião, mandou chamar e convocar as paróquias, as cidades e as vilas que tinham aí juízes letrados para fazer uma eleiçãozinha ali e levar eles para as Cortes Gerais lá em Portugal, para que o Brasil não saísse perdendo nas decisões que fossem tomadas naquela constituinte que estava acontecendo. Só que ele reagiu tarde demais. E aqui, como a gente já tinha falado na outra aula, já existia uma divisão territorial. Já existia uma galera que já não comungava muito com a corte e já tinha uma galera que comungava. Então essa divisão, principalmente ali dos deputados de Minas Gerais, São Paulo principalmente foi um dos grandes atores da independência, principalmente na pessoa de José Bonifácio, nós vamos falar dele. Então tinha uma divisão aqui no Brasil, então o cara chamou, mas assim, a galera não ficou muito chegada na parada dele. E aí teve um cenário interessante, 5 dias antes dele partir, eles fizeram uma reunião desses deputados, que foram eleitos para representar o Brasil lá nas Cortes Gerais, em Lisboa, nas Cortes Lisboetas. E essa galera se reuniu na praça, ali na Praça do Comércio. Para quem não sabe onde é a Praça do Comércio, é onde fica a Casa Brasil-França. Atrás do CCBB, ali no centro do Rio de Janeiro. Então a Praça do Comércio se reuniu aquela galera ali para poder discutir se realmente eles queriam ir para Portugal ou não. E na verdade a maioria não queria. E ali começaram um motim, um movimento, e começaram a se estressar com Dom João, porque Dom João já estava certo de voltar para Portugal. Eles já sabiam que existia essa intenção dele, já era declarada essa intenção, porque as cortes portuguesas estavam exigindo que ele voltasse. Já tinham mandado documentos para cá, já tinham mandado decretos para cá, para que ele voltasse para Portugal. E aí eles estavam meio pirados. Falaram: vamos perder o rei e vamos perder o nosso status. A gente não quer perder o nosso status, não. Nós não vamos voltar a ser colônia. E aí nesse movimento que estava acontecendo ali na praça, aquilo virou um motim, virou uma revolução. E aí o que aconteceu? Criaram um documento ali às pressas, fizeram um documento, uma ata. A Revolução Francesa foi um período entre 1789 e 1799 de intensa agitação política e
Obrigado, Siri. Aí eles assinaram o documento, uma ata, e falaram, ó, a gente não vai aceitar que o senhor vá embora. E aqui, ó, o documento que diz que a gente não vai aceitar tá aqui, o senhor não vai sair daqui. O documento chegou na mão de Dom João rasgou o documento. E falou literalmente, tô nem aí pra vocês. Tropa, vai pra rua, pega esses caras e prende. Aí os caras se fecharam dentro do prédio do comércio. E lá dentro se amotinaram. As tropas envolveram o prédio. Teve troca de tiro, morreu gente. Morreu também militar, porque o maluco deu mole lá na grade. O revolucionário lá de dentro puxou ele pra dentro, deu umas estocadas, ele morreu esfaqueado. Então, de fato, a revolução já acontecia no Brasil. O Brasil não aceitara mais essa condição de ser uma colônia. Era de reino pra cima, era daí pra frente. Então Dom João já estava praticamente com a coroa do Brasil perdida. Qual era a saída dele? Voltar para Portugal, porque lá ele ainda tinha como manobrar, como fazer alguma coisa de manobra política para poder segurar um pouco aquele fervor da Revolução Liberal do Porto. E quais eram os ideais da Revolução Liberal do Porto? O que eles queriam na Revolução Liberal do Porto? Meu Deus! Quais eram os ideais da Revolução Liberal do Porto? Vou botar aí no quadrinho para vocês lerem, mas eu vou ler junto com vocês. Restaurar a coroa portuguesa, obrigando Dom João VI a voltar para Portugal. Elaboração de uma Constituição liberal. Proposta de subordinação da coroa ao legislativo, monarquia constitucional. Exigência de recolonizar o Brasil. Então, a partir desses ideais, a Revolução do Porto, ela diminui a condição do Brasil de Reino Unido, ela diminui o poder da coroa, ela praticamente amarra a coroa a uma constituição em que o parlamento teria muito mais poderes do que o rei. Dom João estava cercado. Qual foi a saída de Dom João? Meteu o pé para Portugal e resolveu essa parada. O que ele fez? Deixou Dom Pedro, um garoto de 20 e poucos anos, para governar o Brasil. Dom Pedro primeiro fez pior, né? Deixou um filho de 5 anos para governar o Brasil. Foi só descendo o sarrafo. Mas um garoto de 20 e poucos anos. Não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Boêmio, cachaceiro, o negócio dele era farra, o negócio dele era festa, porque tinha um pai pra resolver a parada. Da noite pro dia, o moleque teve que virar a chave e virou príncipe regente do Brasil. E aí ele pegou um problema seríssimo, um país extremamente dividido entre ideais, entre condição financeira, porque existiam províncias que eram praticamente esquecidas pela coroa. Um caso específico é o Piauí, era uma província que era esquecida pela coroa. Tanto é que lá nas Cortes Gerais, o deputado piauiense que foi, abriu a boca lá e falou, rapaz... Lá no Piauí são 70 mil analfabetos, meu. São 70 mil pessoas morando lá, 70 mil analfabetos, não tem um caba que sabe ler. Uma escola fica 340 quilômetros uma da outra. Tá no começo aí do vídeo, que é interessante pra gente observar qual era a condição que o Brasil estava vivendo naquela época. Desde a sua condição sociocultural até a condição econômica e também a condição política da coroa, com medo de perder o seu monopólio de poder aqui na América e também na Europa. Dom Pedro fica no Brasil e dá o pontapé inicial para a independência. Por quê? Logo após esse evento, as Cortes Gerais começam a entender que tem poder. E aí eles começam a exigir também que Dom Pedro volte para Portugal. Dom Pedro também não estava muito feliz não. Mandou umas cartinhas pro pai, pedindo pro pai, pelo amor de Deus, pai, me leva de volta para Portugal, me tira daqui, essa faxina aqui é furada, ou não tem jeito, não tem dinheiro, realmente, a dívida externa do Brasil, aquela época quando Dom Pedro assumiu, já ultrapassava os 300 milhões de dólares, hoje, né, em valor de hoje, né, 300 milhões de dólares já era a dívida do Brasil, e ele não tinha nada nos cofres, nada, porque Dom João quando foi, levou o Banco do Brasil, levou o tesouro, levou tudo, deixou ele pelado aqui, e ainda falou pra ele assim, não perde essa faxina não, meu irmão. A coroa é nossa, a casa dos Bragança precisa reinar. Então Dom Pedro já também não estava muito satisfeito. Nesse contexto é que começa, né, o pontapé da independência. O pontapé foi lá atrás. Vamos dizer assim que agora não é o pontapé, agora já é o primeiro gol. Primeiro gol da independência. Dom Pedro começa a ficar pirado com as Cortes Gerais. Eles começam a chamar ele de príncipezinho, começam a chamar ele de menino, de revoltoso, de gurizinho, e ele começa a não gostar desse tratamento.
Haja vista que a aristocracia brasileira, o pessoal que ainda tinha uma condiçãozinha e influência, já estava começando a vir nos ouvidos dele, ó, e fala, ó, tu vai ser o rei brasileiro, irmão. Você que vai ser o rei brasileiro. Nós não vamos voltar à condição de colônia, não. Ou você tenta dar um jeito de reunir todo mundo aqui e fazer uma independência em que a monarquia centralize essa galera, ou isso aqui vai virar uma guerra civil como nunca mais vista. Deus me livre, uma guerra civil. Isso era o pessoal que estava junto com ele, estava falando na ideia no ouvido dele, para que ele não deixasse o Brasil para voltar para Portugal. A partir de abril de 1821 até janeiro de 1822, que é o famoso dia do fico, Dom Pedro recebeu vários decretos das Cortes Gerais mandando-o regressar. E aí começou a bagunçar a política dele. Foi quando ele resolveu, de uma vez por todas, e agora eu vou ficar nessa bodega. Eu não vou embora para Portugal. Continuaremos a partir do dia do fico na próxima aula. Valeu!